Shalom, shalom. Boa noite a todos que vão estar recebendo ao vivo e depois a gravação através das redes sociais. Eu quero compartilhar uma breve palavra com aqueles que nos seguem aqui na página do nosso ministério, Shalom, e todos aqueles que de alguma forma nos param um pouco para nos escutar e para saber acerca do que o Senhor tem ministrado em nossas vidas e através de nossas vidas. É importante a gente parar um pouco para ouvir todo o noticiário mundial e estar inteirado, atualizado de tudo que está acontecendo. Mas nós não podemos deixar de parar também para ouvir o Senhor, aquilo que Deus está ministrando de forma pessoal, particular, familiar, porque Deus é um Deus que nos conhece de forma pessoal. Deus conhece os nossos processos em família. E eu creio que a palavra que eu vou compartilhar não só é oportuna para mim, mas também para muitos outros que também estão passando processos semelhantes. Estive meditando um pouco mais cedo no tempo de comunhão que nós temos aqui com as pessoas que estão conosco no ministério. E o texto que foi lido está em João capítulo 10, que fala que Jesus está trazendo todo o ensino acerca de que Ele é o caminho e de que aqueles que tentam chegar ao Pai sem ser por Ele não são verdadeiros, não são os pastores designados. Jesus fala da influência que tem o ladrão na figura, do ladrão que vem para matar, roubar e destruir. Exerce um poder de influência através de vozes, de pessoas, de circunstâncias, para nos tirar do caminho que o Senhor traçou para nós, mas que Jesus veio para nos sinalizar esse caminho e nos levar a esta qualidade de vida abundante que o Pai tem preparado para cada um dos seus filhos. E o que me marcou, eu quero compartilhar aqui de João 10, foi quando Jesus disse que as ovelhas que o Pai lhe deu, e não está falando de ovelhas literais, mas é uma forma de linguagem de dizer que essas ovelhas são as que estão seguindo a voz, são as que estão seguindo o líder, né? Então isso fala de estudante, isso fala de discípulo. Então Jesus está dizendo, aqueles que estão me seguindo, que está como figura de ovelhas, ninguém as tira da minha mão, ninguém as arrebata da minha mão, porque o Pai me deu. E o Pai é mais poderoso do que eu, e ninguém também arrebata da mão do Pai esses discípulos, essas ovelhas, esses que o Senhor me entregou para exercer um serviço ministerial, para exercer uma cobertura, para guardar, proteger, velar, em nome de Jesus. Nós sabemos que a obra de Deus se resume a isso. Todos nós passamos por etapas em nossa vida espiritual, em nossa vida cristã, como melhor você estiver acostumado a ouvir. Nascemos para a verdade das Escrituras, mas a verdade é que nesse começo a gente não compreende muita coisa. E a gente fica muitas vezes empolgado com muitas coisas, com muitos movimentos, impressionado com muitas palavras, opiniões, experiências. Hoje eu estive comentando um pouco mais cedo que quando eu me converti ao Senhor, eu buscava muito ter uma experiência com Deus e participava bastante de rodas de oração. E era comum ouvir profetas e profecias e profetadas também, eu não estou para julgar,
mas a minha vontade de buscar a Deus me fez eu me abrir a muitas coisas. E nem tudo do que eu experimentei, eu creio que tenha sido de Deus. Muitas coisas foram influências de homem, muitas coisas foram empolgação minha. Isso faz parte de toda a caminhada de quase todos, né, que buscam o Senhor. Sempre tem a sua etapa de imaturidade, né, de querer as coisas sem entender o propósito de porquê, somente porque alguém está fazendo, então eu quero fazer também. E tudo isso nos faz abrir para um mundo de influência. E é muito perigoso, quando eu falo de influência, a influência ela é chave. Porque em João capítulo 10, João 10:10 diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Essa palavra vem, não é que Satanás vem com um chifre, com um tridente, com a pele vermelha, como muitos criam esses desenhos, essas figuras feias e horríveis. Mas quando a Bíblia diz que o ladrão vem, essa palavra vem significa vem com o poder de influência. E hoje nós estamos na época da influência social, influência da mídia, influência do marketing, influência das opiniões. Quantas pessoas buscam influenciar as nossas vidas todos os dias? Ou seja, quando a Bíblia diz o ladrão vem, está falando de um poder de influência que vem para nos levar à morte, à ruína, à perda. Toda vida que recebemos uma opinião ou um conselho que não procede do coração de Deus, como sendo, deixa o teu marido, né, devolve o que estão te fazendo com a mesma moeda, dá o troco. Quantas opiniões as pessoas tentam nos passar e, na verdade, essas opiniões não têm serventia nenhuma, porque somente vão nos levar cada vez mais a uma vida cheia de problemas. Para resolver os problemas é necessário a sabedoria de Deus. A sabedoria do mundo ela não resolve esses problemas. Então João 10:10 diz, mas o ladrão vem para esse fim, vem influenciar para isso. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ou seja, a influência que vem de Jesus, a influência que vem da palavra, a influência que vem dos líderes, homens e mulheres de Deus, sempre vai nos levar para uma melhor qualidade de vida. As influências que vêm de Deus vêm para poder nos ensinar como ter uma boa alimentação, como ter uma vida de descanso, como ter uma vida produtiva, como saber se relacionar bem com as pessoas, respeitando as pessoas, as autoridades, respeitando o cônjuge, a família. São princípios que estabelecem fundamentos na nossa vida e nos guardam, levantam muros ao nosso redor. A Bíblia é um manual de vida. Todos nós precisamos conhecer esses princípios, muito mais do que aprender liturgia, muito mais do que aprender a programação de um culto. Temos que aprender os princípios da Bíblia e aplicar em nossa vida diária. É isso que vai trazer uma verdadeira transformação e um crescimento em nossa vida espiritual em todas as áreas. Então, Jesus vem para trazer vida, ou seja, o reino de Deus vem nos influenciando. Todas as vezes que você ouvir uma pessoa ministrando a palavra, como eu estou fazendo agora, veja como o reino de Deus buscando influenciar a sua vida a tomar boas decisões, a se apartar do mau caminho, das más influências. É um ato de amor de Deus para com você. Não estou dizendo que todos que estão pregando a palavra e fazendo as coisas da sua própria cabeça são vozes de Deus para você. Como eu falei, muitas vezes movimentos que estão envolvidos nas igrejas, nas denominações, pela imaturidade, pela ignorância, ou até mesmo pela influência das trevas, tentam nos confundir, nos tirar do propósito
que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas como saber se a voz vem de Deus? Como saber se a sabedoria que estamos ouvindo vem de Deus ou não? É muito fácil. Há uma passagem da Bíblia que ela é muito conhecida porque se tornou um dito popular, dizendo: pelos frutos conhecereis as árvores. Primeira coisa que você deve fazer quando você estiver ouvindo uma palavra, uma pregação, ou tirando do contexto religioso, um líder. Uma pessoa que você está recebendo um conhecimento, um conteúdo. O que você deve analisar? Primeiro, a vida dessa pessoa, a conduta dela, a integridade, a atitude dela para com os demais. Busque conhecer um pouco desta pessoa. Isso é muito importante. E um texto também que eu sinto de compartilhar com cada um de vocês que nos seguem, e eu fico feliz que eu já vejo aqui algumas pessoas conectadas. Stephanie, Deus te abençoe, né? Todos aí da cidade de Itaiçaba, mande um grande abraço aí para sua avó também, muita saudade. Dona Socorro, Deus abençoe. E cada um que está conectado conosco, eu não estou vendo aqui muitas pessoas, só o número ali em cima, não consigo ver o rosto, mas que o Senhor abençoe vocês. E é muito importante provar os espíritos, é o tema desta mensagem: provai os espíritos. Quantos de nós já ouvimos isso? E eu não quero deixar esta mensagem, né, com a vestimenta religiosa, senão que é trazer uma clareza, uma compreensão acerca do que significa provar o espírito. A palavra espírito, e muitas vezes nas Escrituras, ela é a palavra que está descrevendo uma atitude, uma motivação, né? Um interesse. Ou seja, quando fala assim, provai o espírito, ou seja, provem a atitude, o interesse. Saludos, profeta Lúcia, bendiciones. Então, quando a Bíblia diz provem os espíritos, ou seja, prove as atitudes, prove as intenções. Por que as pessoas estão ensinando o que estão ensinando? Por que as pessoas estão fazendo o que estão fazendo? Tudo que acontece nessa vida tem um porquê. E esse porquê é uma motivação interior de o porquê se está fazendo. A motivação que me trouxe agora para poder compartilhar isso foi a necessidade que eu vi das pessoas compreenderem a verdade, compreenderem algumas atitudes que muitas vezes trazem danos e prejuízos ao corpo de Cristo, ao ministério, à família. Pessoas que se deixam ser influenciadas e influenciam outras, afastando elas do propósito de Deus para as suas vidas. Então, provai os espíritos para saber se a sabedoria vem de Deus ou se é uma sabedoria pervertida, corrompida, mal intencionada. Então, em Tiago, capítulo 3, e aqui eu quero ler o texto da mensagem principal, até agora foi a introdução. Tiago 3, a partir do versículo 13, diz: quem dentre vós é sábio e inteligente? Quem de vocês é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato. Mostre isso, dê evidências pelo seu bom trato, pela forma de se relacionar com os demais, com a liderança, com as autoridades, com a família. Quem de vós é inteligente e sábio? Porque a sabedoria não é o conhecimento que eu tenho aqui. A sabedoria se demonstra pelos atos, pelo comportamento.
E muitas vezes somos imaturos em muitas áreas. E precisamos pedir que Deus traga a sabedoria, que é a capacidade, a habilidade para fazer as coisas. Então veja, Tiago 3,14 diz: mas se vocês têm amarga inveja, sentimento faccioso de divisão no coração, não se gloriem disso, não mintam contra a verdade. Como que a sabedoria de Deus vem de um coração que gosta de dividir, que busca influenciar as pessoas para dividir famílias, dividir matrimônio, dividir ministério, um espírito de divisão, de manipulação, de controle? Não é a sabedoria que vem de Deus. Essa não é a sabedoria que vem do alto, diz a minha Bíblia, Tiago 3,15. Mas é uma sabedoria terrena, animal e diabólica. A palavra diabólica, que vem de diabo, de Satanás, tudo isso significa adversário, um que se opõe ao conselho, à vontade de Deus, um que se opõe ao meu e ao teu direito, à minha e à tua herança. Pessoas que buscam sempre trabalhar contra a verdade, muitas vezes na ignorância. Jesus estava anunciando a palavra, formando discípulos, estabelecendo o reino do Pai, e sempre havia um grupo de pessoas religiosas, mal intencionadas, buscando invalidar o ministério de Jesus. Por quê? Porque estavam influenciadas pelas trevas e queriam influenciar outros. Temos que ter cuidado com o poder de influência. A nossa influência deve vir do trono, da graça, deve vir de Jesus, de Yeshua HaMashiach, do Espírito Santo. E diz que onde há inveja, onde há espírito de divisão, aí há perturbação e toda obra perversa. A pior coisa é você estar num ambiente de competição, de contenda, de divisão. E como surge tudo isso? Tudo isso inicia com uma raiz de amargura. Existem pessoas que, se você desagradar elas se tornam tuas piores inimigas. Porque estão acostumadas a sempre ter tudo o que querem, como querem, na hora que querem. São pessoas mimadas, nunca aprenderam verdadeiramente a serem ensinadas e corrigidas e educadas na palavra de Deus. Tendem sempre a se rebeliar contra a autoridade, ou se rebelar contra a autoridade. Se presumem sábias no seu próprio entendimento. Mas as atitudes demonstram o contrário. As atitudes demonstram imaturidade, as atitudes demonstram inveja, querendo dividir, sempre querendo dividir, trabalhando contra o outro, contra o que o outro está fazendo. Pessoas que emprestam a sua boca às trevas para falar mal contra a autoridade, contra ministros do Senhor. Precisamos ter temor disso. Ainda que sabemos que os ministros falham, erram. Todavia, temos que guardar a nossa boca de não pecar contra o Senhor. E principalmente não emprestar a nossa boca para as trevas, para sermos um influenciador das trevas. Temos que ser influenciadores do reino.
Temos que falar a palavra que edificam, que dê graça àqueles que ouvem a palavra. Não usarmos palavra corrompida. E diz que a sabedoria que vem do alto é diferente desta, porque a sabedoria que vem do alto, ela é pura. Ela não pensa mal. Ela sempre acredita na pureza, na verdade, na honestidade. Depois, essa sabedoria ela é pacífica, moderada, tratável. Ou seja, a sabedoria que vem do alto, ela é tratável. Se permite ser ensinada, moldada. Cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. A sabedoria que vem do alto se alegra com a verdade. Não tem favoritismo. Ah, porque esse é o meu amigo, porque esse é o meu conterrâneo, porque esse mora na minha terra. Espírito de familiaridade. A pior coisa é a familiaridade. Temos que nos alegrar com a verdade. A sabedoria que vem do alto não tem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz. Aleluia. Tiago continua dizendo, de onde vêm as guerras, as pelejas? Porventura não vem dos seus próprios prazeres e dos membros que guerreiam contra o Espírito? Então a mensagem é essa, provem os Espíritos. Não recebam qualquer coisa, sem antes colocar na peneira. Penere. Selecione. Não escute a todos, não escute a qualquer um. Crie pessoas que são referências para você em cada área e passe a escutar elas, porque isso vai trazer um crescimento para você. Estabeleça quem são as suas referências e deixe de estar escutando a todo mundo, deixe de estar escutando a todos que te aparecem na internet, todos que aparecem oferecendo cursos, oferecendo treinamento, oferecendo respostas, aconselhamento. A todos esses que são influenciadores. Não estou dizendo que a maioria é mal, não estou dizendo isso, eu estou dizendo que tenha cuidado. Porque muitos que estão buscando fazer seguidores na internet, o que querem é dinheiro, o que querem é fama. E hoje, cada dia mais, as pessoas estão buscando estar nesta mídia. E, infelizmente, muitos estão seduzidos e se apartando do lugar que o Senhor estabeleceu para que possa lhes ensinar, lhes educar, lhes formar, lhes preparar. Ministério não é um negócio, o ministério é um chamado. O ministério é uma vocação, é uma eleição divina. Por isso, o que eu quero deixar para vocês hoje é isso. Provem os espíritos, provem as atitudes, provem as motivações, os interesses. Ponham à prova para conhecer verdadeiramente que classe de sabedoria vocês estão recebendo. Que classe de alimento vocês estão recebendo? Que classe de palavras e que classe de água vocês estão bebendo? Estamos em um tempo muito oportuno, muito chave. Estamos num tempo em que nós não podemos... Não estou dizendo que temos que ser perfeitos e que não temos o direito de errar. Mas que
os erros sejam acidentes, não falta de prudência, falta de vigilância. Porque Deus nos adverte, Deus nos ensina, Deus nos mostra o caminho e nos dá a liberdade para escolher. Que Deus guarde a sua vida, que Deus guarde a sua mente, o seu coração, e Deus te dê a sabedoria que vem do alto, para que você possa alcançar tudo que Ele planejou para você. Saudações a todos, que Deus abençoe e tenha um excelente sábado. Fique na paz do Senhor.